Bíblia, por gentileza, abram-na juntamente conosco, Evangelho de Nosso Senhor, segundo escrevera Dr. São Lucas, capítulo de número 22, e o versículo será para nós o de número 39. Você que não trouxe, chega bem pertinho daquele que trouxe e fala assim: se for homem, você vai dizer irmão; se for mulher, irmã, claro. Você vai dizer: irmão, dê uma carona para mim. Ainda pode se pegar carona, viu aqui? Mas naquele dia não terá carona, cada um dará conta de si mesmo. Chega perto desse crente bonito que está do seu lado e fala: irmão, dê uma carona na leitura bíblica aí nesta noite. Quantos encontraram? Diga: eu encontrei. Quem não encontrou, diga: misericórdia. Oh, glória. Essa igreja, o pastor, ele tem ensinado bem, tem doutrinado a igreja. Evangelho de Nosso Senhor, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22 e versículo de número 39 para nossa meditação. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou perto daquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartando-se deles cerca de um tiro de pedra, pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que lhe o confortava. E pondo-se em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Só até aqui, no nome santo de Jesus. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, este texto que juntos acabamos de lê-lo e mencioná-lo não é estranho para aqueles que têm uma familiaridade na leitura das Escrituras Sagradas. Estamos diante de um texto muitíssimo interessante. Quando eu digo muitíssimo interessante, eu me refiro ao sofrimento, à agonia de Cristo. Muitas vezes, alguns pregadores, palestrantes, ensinadores da palavra de Deus focam mais na crucificação de Cristo, mas o texto exposto aqui vai nos mostrar que bem antes de Jesus ser crucificado, ele já estava sentindo agonia no seu corpo físico. Quando eu digo agonia no seu corpo físico, eu me refiro ali à pressão psicológica que Jesus já estava sentindo. É sabido de todos nós que Jesus Cristo, ele fora 100% Deus, mas também foi 100% homem. E para vocês terem uma ideia, eu gosto disso aqui, que diz que ele fora 100% Deus e 100% homem. Isto põe por terra alguma linha de raciocínio teológico. Quando eu digo raciocínio teológico, eu me refiro nos primeiros 2 séculos, finalzinho do século I e o início do século II, existiam algumas seitas, dentre elas o gnosticismo. E o gnosticismo, eles diziam, através do doceticismo, que Cristo não viera a este mundo de carne e ossos.
simplesmente era ali uma ilusão de ótica para quem orasse ou para quem olhasse para Jesus. Mas aqui o texto vai dizer que ele sofreu agonia, e o texto é bem fatídico e real, afirmativo, e nos dizer que Jesus ele se retira-se após o jantar de Páscoa com seus discípulos. Eles vai para o Monte das Oliveiras, como costumeiramente o mesmo fazia. E quando ele fora, o mesmo não fora sozinho. O texto vai dizer que alguns discípulos o seguiram, sendo eles ali Pedro, Tiago e João. Sabemos dentro da Escritura Sagrada que ele teve 12 homens chamados discípulos, que querem dizer aprendiz, aluno, mas dentre esses, Pedro, Tiago e João era mais íntimo. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus deixa os três um pouquinho adiante, um tiro de pedra, a alguns metros de distância. Jesus ele vai, e quando Jesus vai, ele se prostra com seus joelhos no chão e começa a orar, começa a dialogar, a conversar com Deus, Criador dos céus e da terra. Parece que eu estou vendo os céus se abrindo de cima da sua cabeça, e assim Deus, na sua toda onipotência, onisciência, se apresentando diante de Deus, do seu Filho. E o texto vai dizer que Jesus, posto em agonia, aqui o narrador, o escritor, melhor dizendo, que é Lucas, ele vai dizer que Jesus ele começa a orar, e o suor que ele transpira ali começa a transformar em grandes gotas de sangue que desciam até a terra. Eu quero abrir entre parênteses para explicar algo muito interessante nesta noite. Eu quero falar cientificamente, pela medicina, é dado um nome que significa hematidrose. Hematidrose, para quem não sabe, ela é rara, mas pode sim acontecer uma pessoa quando ela está totalmente debaixo de pressão psicológica, quando ela está totalmente em agonia. O lado divino de Cristo vai mostrar para ele aquilo que ele vai passar lá na frente, e aquilo que ele vai passar na frente não é fácil, é doloroso. Então Jesus ele começa a orar cientificamente, como havia dito, não querendo ser redundante aqui nas colocações das minhas palavras. E Jesus está orando. Interessante que o autor de Lucas vai dizer que ele falou assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Para vocês entenderem, eu vou explicar bem melhor para vocês. Em outras palavras, Jesus está querendo dizer: meu Pai, se for possível, não permita que eu passe por esta humilhação, não permita que eu passe esta situação, não permita que eu passe para esse sofrimento. Mas sabe que eu gosto do autor que escreveu o Evangelho, que é o Dr. Lucas, é que tem ali um ponto e uma vírgula. Sabemos que um ponto ele é final de um texto, mas quando se tem uma vírgula debaixo do ponto, é continuação de um texto. Ele vai dizer: mas todavia não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Aleluia. Escute, estamos aqui reunidos neste domingo, neste culto temático que é o culto de Santa Ceia, e coincidiu justamente no domingo de Páscoa. Mas toda esta liturgia, se Jesus Cristo não tivesse ressurgido dentre os mortos, seria em vão eu e você, nós estarmos aqui nesta noite. Jesus ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. E Jesus está orando. Eu disse que esta mensagem eu iria fazer algo com ela, e é interessante. Jesus está orando e de repente chega quem? Um dos seus discípulos, o que havia vendido ele por algumas moedinhas de prata.
vendeu a Jesus como escravo. Chega-se Judas ou Iscariote. Entenda que Iscariote não é sobrenome, é da cidade onde ele nasceu, que é Quiriote. E quando ele chega, já havia tramado, já havia dito para aqueles que seriam os seus algozes, que aquele que ele encostasse na face do rosto e desse-lhe um beijo, esse seria aqueles pelas quais que eles queriam pegar. E chega Jesus. Sabe o que mais me dói? É que ele vai chegando diante de Jesus, e Jesus vai olhar para ele e fala assim: já vieste, amigo? Imagine você sendo vendido para outras pessoas que vão ser os seus algozes, que vão te matar, e você ser traído por algumas moedas de prata e ainda receber um beijo na face. Jesus sabia, mas mesmo assim ele vai chamar Judas de amigo. E a Bíblia vai dizer que chegam aquelas pessoas diante de Jesus e pegam Jesus, amarram e levam para a casa de Anás. Sabe o que me chama a atenção? É que Anás não era o sumo sacerdote principal. O mesmo havia ficado como sumo sacerdote cerca de 9 anos, mas Anás era um poderoso Anás. Era um homem que tinha influência na nação de Israel. Era um homem que tinha influência no Sinedrinho ou Sinédrio. É tanto que ele tinha tanta influência que ele conseguiu colocar 4 dos seus filhos para serem sumos sacerdotes, e ainda colocou seu genro chamado Caifás. Jesus primeiramente deveria ir para Caifás e não para Anás. Mas quando Jesus vai até Anás, ele é interrogado. Alguém vai começar a interrogar Jesus. Ele passa por alguns espancamentos e, após ser amarrado, ele é enviado para Caifás, o genro de Anás. E para quem não sabe, Caifás também é um homem muito sucedido, um homem rico, e estava praticamente, iria ficar 18 anos como sumo sacerdote, e era ele o principal também do Sinédrio. Mas Jesus está ali e ele é totalmente espancado. E pasme, eu quero falar algo nesta noite. Eu ainda estou na introdução. Eu quero falar sobre a agonia de Jesus. Jesus vai passar por 2 julgamentos, e cada desses 2 julgamentos são 3 sessões. Um julgamento judaico, um julgamento romano, e cada um são 3 sessões. Quando você assiste alguns filmes produzidos por Hollywood, não chega nem um terço daquilo que Jesus passou. Para vocês terem uma ideia, o cineasta chamado Mel Gibson produziu um filme em 2004 e ele fez investimento bilionário. Ele tentou levar para a cinematograficamente dizendo, para Hollywood, para produzir um filme, e eles rejeitaram. Nós já produzimos várias vezes esse filme de tal de Jesus e não deu muito certo, não vai ser agora. E ele falou assim: o banco do meu bolso. Ele investiu cerca de 44 a 45 milhões de dólares para fazer esse filme. Ele contratou muitos homens, muitas mulheres, homens eruditos. Alguns falavam em hebraico, outros aramaicos e outros em latim. Foi o maior investimento em um filme produzido a respeito da crucificação de Cristo. Para vocês terem uma ideia, no estado de São Paulo, algumas igrejas ou denominações alugaram o cinema inteirinho para levar a igreja. Pastores chorando, membros chorando por conta desse filme. Foi a maior arrecadação em dólares que Mel Gibson ganhou. Ele investiu cerca de 44, 45 milhões de dólares e ganhou 610 mil dólares num filme produzido para mostrar aquilo que Jesus passou. Eu não sei se alguém aqui assistiu esse filme, A Paixão de Cristo. Eu cheguei a chorar, mas as cenas são fortes. Eu literalmente comecei a chorar. Mas
com certeza Jesus sofreu muito mais do que aquilo. Aleluia. Jesus agora, ele está diante de Caifás. Amanhece o dia, Jesus está um pouco cansado. Vão convocar os anciãos, vão convocar os sacerdotes, vão convocar